Boa noite. O Jornal Band Minas de hoje convida você para conhecer um exemplo do que não se deve praticar na administração pública. Uma cidade do sul de Minas que se transformou num imenso canteiro de obras inacabadas. Pouso Alegre virou um canteiro de obras públicas inacabado. Unidades básicas de saúde e centros de assistência social que não ficam prontos. Patrimônios tombados pelo município, abandonados. 6 creches já deveriam ter sido entregues, mas ainda estão em fase de construção. Um investimento de 9 milhões de reais. 2 deles do orçamento municipal. Vagas para cerca de 1.500 crianças que poderiam estar estudando. Você acha que tem fundamento de uma creche fazendo aquele... E as crianças? E essa valendo aquele valo, correndo aquele céu aberto? Tem fundamento isso aí? Não tem como. Eu acho que ele deveria terminar, fazer o muro, pôr as crianças, que tem muita gente necessitada aí, para poder pôr as crianças, não pode trabalhar, porque tem criança pequena dentro de casa. As obras em 5 unidades começaram em abril e o prazo de entrega é de 12 meses. Outras 2 unidades deveriam ter sido entregues em agosto, mas estão assim, com as obras paradas. Problemas também no acesso da população. Esta avenida deveria passar por uma revitalização urbanística, mas por enquanto o único sinal de mudança é a placa que teve a data de entrega tampada. Num dos bairros mais populosos da cidade, é esta a praça que tira o sossego dos moradores. Ficou ruim porque os clientes gostavam de comprar no comércio e sentar na praça, né? E depois que começou a obra e paralisou, caiu um pouco o movimento da avenida, assim. Depois que mexeram, juntou, além da sujeira das árvores, juntou o pó, que está sendo bastante. O sinônimo de descaso fica numa das entradas da cidade. É a Maria Fumaça, patrimônio histórico do município. Em 2010, a prefeitura recebeu mais de 100 mil reais para restaurar os vagões, mas só conseguiu o termo de cessão do IPHAM para iniciar as obras 2 dias antes da locomotiva ser incendiada, em maio deste ano. E de lá para cá, nada foi feito. Há um ano, a notícia de que o Nacional, o time de futebol de Nova Serrana, estaria de mudança para Pouso Alegre, animou os moradores, mas não passou de expectativa. O estádio de Pouso Alegre não tinha condições de receber o clube e precisava passar por uma reforma. Alambrados, corrimão de arquibancadas e iluminação, tudo em situação precária. A acessibilidade aos cadeirantes aqui não existe. Até agora, o estádio recebeu apenas uma pintura. Paulo da Pinta, ex-jogador profissional, espera que o estádio seja reformado e possa sediar jogos importantes. A gente vê um estádio que está lá com sérios problemas. Eu já fui secretário de esporte lá, já vivenciei que lá, sabemos da dificuldade que é reformar. Hoje o estádio não oferece condições para um jogo oficial da CBF ou da Federação Mineira, porque exige tantas coisas. E mesmo mostradas na reportagem, a Prefeitura de Pouso Alegre nega, por meio de nota, que existam obras paralisadas no município. Informou ainda que foram feitas apenas alterações no cronograma, ocasionadas por ajustes técnicos nos projetos. Esses ajustes atrasaram em até 3 meses o prazo previsto para a conclusão das obras. Mais de 12 quilos de crack foram apreendidos em uma mala no aeroporto de Confins. A droga que vinha de Porto Velho seria distribuída aqui em Belo Horizonte. O teste para comprovar se o produto apreendido era realmente o crack foi feito na mesma hora pelo perito da Polícia Federal. E o resultado foi positivo. Mais de 12 quilos de pedra bruta da droga foi localizado dentro desta mala e tinha destino à região central de Belo Horizonte. O suspeito desembarcou em um voo doméstico no aeroporto internacional de Confins. A droga foi localizada pelos cães farejadores da Polícia Federal. Segundo o delegado responsável pela operação, esta foi a maior apreensão feita de crack no segundo semestre de 2013 no aeroporto internacional. A droga sintética ela é mais comum em voos que vêm do exterior, né, e não em voos domésticos, porque aqui no Brasil ela não é muito fabricada aqui não, é uma coisa mais rara. Né? O crack é realmente o tráfico doméstico, que é mais comum. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à penitenciária Nelson Hungria por tráfico interestadual de drogas. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão.
Julgado o pedido de liberdade ao policial civil suspeito de envolvimento na morte do jornalista Rodrigo Neto no Vale do Aço. Lúcio Leal teve o pedido de liberdade negado pelo juiz Antônio Augusto da 2ª Vara Criminal de Ipatinga. Lúcio está preso desde o mês de junho na casa de custódia da Polícia Civil no Horto, em Belo Horizonte. Além do policial civil, está preso também Alessandro Augusto Neves, conhecido como Pitote, outro suspeito de envolvimento no crime. O jornalista Rodrigo Neto foi assassinado em março deste ano em uma das avenidas mais movimentadas de Ipatinga. A vítima tinha um programa no rádio em que denunciava crimes com suspeita de envolvimento de policiais e de grupos de extermínio. 8 meses depois do crime, as investigações continuam. Outras denúncias de ameaças contra jornalistas foram entregues ao Ministério Público, que apura o caso. Os cursinhos viraram agora alvo de bandidos em Belo Horizonte. Em 2 casos, as câmeras de segurança flagraram o mesmo ladrão. Repare este homem de boné preto, moletom branco, bermuda e mochila. Ele sobe as escadas e entra em uma das unidades do cursinho, no hipercentro de Belo Horizonte. Ele saca o revólver e anuncia o assalto. Ele ameaça os funcionários e leva todo o dinheiro. A ação é rápida e o assaltante deixa o local em minutos. Uma semana depois, o mesmo bandido entra na mesma unidade. Para piorar, o homem está com as mesmas roupas. A ação acontece da mesma maneira. Ele saca o revólver e anuncia o assalto. Mas desta vez, a certeza de impunidade é tão grande que ele rende os funcionários que são obrigados a ficar na sala de telemarketing. O assaltante tenta pegar o dinheiro, mas volta e chama uma funcionária. Mais uma vez, ele leva todo o dinheiro e deixa o local em menos de 5 minutos. Foram 3 assaltos a unidades da rede de cursinhos em menos de um mês. A polícia afirma ter pistas dos suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. Para o coordenador da rede, os funcionários estão apavorados. Chocou bastante. Há vários funcionários que temos que ficaram muito traumatizados com a situação e que alguns até chegaram a pedir demissão para poder se afastar desse tipo de trauma. A empresa investiu cerca de R$5 mil em equipamentos de segurança, como câmeras, mas de nada adiantou. A gente se sente totalmente refém, porque a gente não pode fazer nada contra uma pessoa que está com a mão armada, né? E um levantamento revela os dados da violência aqui em Belo Horizonte. Os roubos correspondem a 95% das ocorrências policiais. O número de roubos em Belo Horizonte cresceu 21% neste ano. A comparação é entre janeiro e outubro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012. Foram 23.134 roubos este ano, contra 19.032 no ano passado. Os principais roubos são de dinheiro e celulares. Ainda de acordo com os dados, o número de estupros caiu 21% e o de homicídios 15%. Os crimes violentos tiveram um aumento. Foram 24.786 em 2013 contra 20.896 em 2012. Isso corresponde a 18,62% a mais. Os dados são da Secretaria de Estado de Defesa Social. Divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde as novas regras para a doação de sangue. A idade máxima passou de 67 para 69 anos. Passa também a ser obrigatória a realização do teste que permite maior rapidez na identificação de vírus como HIV e também o da hepatite C. Hoje são coletadas no Brasil mais de 3,5 milhões de bolsas por ano, o que corresponde ao índice de 1,8% do parâmetro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A meta é chegar a 3%. Daqui a pouquinho, no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, tem o primeiro Band Storm. O evento vai reunir 2 grandes profissionais da comunicação, o premiado publicitário Roberto Duailib e o humorista Danilo Gentili. No meio da tarde, a estrutura para receber o importante evento de comunicação começou a ser montada no grande teatro do Sesc Paládio. O Band Storm é voltado para profissionais de comunicação, empresários e estudantes. O Band Storm surgiu exatamente de um trocadilho, de uma brincadeira com aquela velha expressão muito usada na publicidade, em marketing, que é o brainstorm, que é uma tempestade de ideias, que é quando tem aquela reunião que, para ter uma ideia genial, todo mundo pode falar tudo, das maiores bobagens as coisas mais inteligentes mesmo, e dali acaba misturando um pouco e chegando numa ideia.
É a primeira vez que o Grupo Bandeirantes Minas promove um evento como este no estado. Isso ajuda muito o mercado mineiro a partir do momento que a gente traz esse tipo de informação para nós com esses ícones e ajuda a desenvolver o mercado mineiro. E é neste palco que estarão reunidos dois grandes profissionais da comunicação brasileira, o humorista e apresentador do programa Agora é Tarde, Danilo Gentili, e o reconhecido e premiado publicitário Roberto do Ailib. Com 46 anos de profissão e eleito pelo segundo ano consecutivo pela revista Seleção e pelo Ibope Inteligente como o publicitário mais confiável do Brasil, Roberto do Ailib, assim que chegou a Belo Horizonte, visitou a sede do Grupo Bandeirantes, na capital mineira. Nós sempre tivemos a filosofia de que a boa propaganda tem que ter verdade, em primeiro lugar, originalidade, bom gosto, e as agências têm que ter moral nos negócios. E ao longo de 46 anos de DPZ, nós defendemos isso muito. E veja a seguir, quadrilha envolvida em adulteração de carros roubados é investigada aqui em BH. E ainda, o Cruzeiro está a caminho de Salvador para o confronto com o Vitória. Você acompanha o embarque com a gente daqui a pouquinho. Agora são 7h02.